Senhor, nós te agradecemos mais uma vez, Pai, te louvamos pelo dom da vida e porque podemos sentir a tua presença nessa manhã. E nós queremos entregar esse culto ao Senhor, confiar, ó Deus, a Ti a mensagem desta manhã e pedir que o Senhor venha e use Helena com graça, sabedoria, poder, autoridade, unção, e que ela seja uma ferramenta nas Tuas mãos nesta manhã. Amém. E que a Tua palavra seja como uma semente que vai encontrar nos corações desta manhã uma terra fértil para poder brotar, germinar e dar muito fruto. Amém. Nós te adoramos e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. A paz do Senhor, meus queridos. Pastor Maurício, só o Senhor para fazer a gente cantar de novo. Glória a Deus. A gente está tão feliz de estar aqui, gente. Vocês são tão amados do nosso coração. A gente se sente em casa mesmo, na Strong Tower. Não é papo para boi dormir, não. Tem gente que gosta de ficar politicamente correto, né? E fala, a gente se sente em casa. Estou falando sério, né? Estou falando sério. A gente se sente em casa mesmo, a gente fica super à vontade. É tão bom a gente rever os rostinhos que a gente já conhece. Às vezes a gente não guarda o nome de todo mundo, né, gente? Problema de idade, mas é tão bom a gente rever vocês e ver que tem aqueles rostinhos conhecidos e que tem gente nova e que o Senhor tem acrescentado a vocês. Bendito seja o nome do Senhor. E é uma responsabilidade tão grande ministrar no lugar do Lamartine, né? Um homem de Deus, um homem que o Senhor tem usado tanto nesses tempos, principalmente trazendo ao nosso coração aquilo que o Senhor está fazendo nos últimos dias, né? O Lamartine, ele é tão envolvido com a escatologia, com o estudo mesmo dos tempos finais, e é sempre tão edificante ouvi-lo. Mas a proteção, a bênção, o cuidado do Senhor está lá com ele, com a família dele. Ele não está aqui por força maior, né? E aprove o Senhor que eu estivesse aqui para trazer a palavra que o Senhor quer ao nosso coração nessa manhã. E nós estamos vivendo um tempo onde se fala muito em ser feliz. Felicidade. Como a gente quer ser feliz, né, gente? Quem aqui quer ser feliz? Ah, não? Vocês não querem ser felizes, não? Vocês querem ter uma vida miserável? Vou perguntar de novo. Quem quer ser feliz aqui? Muito bom. E é tão interessante a gente pensar nisso, porque o ser humano, ele tem uma necessidade de felicidade, vamos dizer assim. Tudo que a gente faz na vida, a gente está buscando felicidade. Quando eu me caso, eu quero ser feliz. Quando eu estou trabalhando, eu quero ser feliz. Quando eu ganho poder de compra, eu quero comprar algo que me traga felicidade, né? Essa é uma maneira bem simplória de falar sobre felicidade, ou bem ilusória de falar sobre felicidade. É tão interessante, gente, que Satanás, ele se apresenta para Jesus na tentação, oferecendo para Jesus algo de que Jesus tinha necessidade. Então, Satanás sempre se apresenta a nós, nos oferecendo aquilo que nos falta. E é aí que a gente tem que ficar esperto. Satanás não vai te oferecer o que não te apetece. Por isso que o apóstolo Paulo fala assim, quem pensa estar de pé, cuide para que não caia. Porque às vezes você pensa em alguma coisa e fala assim, isso não mexe comigo. Ô, gente, vai adulterar, é muito burro para mexer com isso, gente, dá muito problema na vida. Vai roubar, vai desviar dinheiro, uma hora é pego. Às vezes é uma área que você não é tentado, que não te apetece. Não é que essas áreas não precisem de vigilância, não. Porque a gente é tudo feito do mesmo material, né? Mas tem algumas áreas onde nós temos necessidades. E é essa área que Satanás vai vindo sempre fazendo uma proposta. O que ele ia oferecer para a mulher no jardim, gente? A mulher já tinha tudo, o homem já tinha tudo. Eles tinham comunhão plena com Deus, eles desfrutavam de um ambiente onde o pecado ainda não havia entrado. Então, você imagina a harmonia, a alegria, a leveza. Parecia que tinha tudo, né? Então, como é que ele vem tentando? A única coisa que Deus falou para não. Mas é claro que... O que é que Deus falou? Não, o Senhor falou que a gente pode comer de todas as árvores do jardim.
Então, o que eu tenho, tá bom. Pois é, mas falta alguma coisa, né? Ele só falou que não dá para comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ah, então você não pode. E por que não pode? Porque senão nós morreremos. Aí ele vem com a mentira. Mas é claro que vocês não vão morrer. Porque no dia que vocês comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês serão como Deus. Então, primeiro ele sonda uma necessidade, algo que ela não tinha experimentado, algo que ela ainda não tinha. E depois ele vem com um projeto de poder. Você vai ser como Deus. Se você é como Deus, aí você não vai precisar de mais nada. E com essa mesma conversa mole, ele vem para Jesus. Jesus teve fome e ele fala assim, mande que essas pedras se transformem em pães. Mata a sua fome. E é isso que ele continua fazendo até hoje, gente. Então, quando a gente pensa em felicidade, pela perspectiva humana, a gente pensa que a felicidade ela é um conceito subjetivo. Né? O que é felicidade? É um conceito subjetivo, mas é um estado mental e uma disposição emocional favoráveis. Então, quando você pensa assim, está tudo cooperando, tudo correndo do jeito que eu quero, está tudo dando certo, tem dinheiro no banco, eu posso comprar o que eu quiser, meu casamento está feliz, minha mulher é fiel a mim, eu sou fiel a ela, ele é bonito, atraente, ela é bonita, atraente, os filhos são tão obedientes, tão educados, a gente está crescendo profissionalmente, na igreja está tudo em paz. E aí a gente pode pensar que isso é felicidade. Eu estou abastecido, não está me faltando nada. É uma disposição mental e uma disposição emocional favoráveis. Mas a felicidade bíblica não é isso. Isso também está englobado, né, na felicidade bíblica, mas não é apenas isso. E esse é o problema da tradução dos termos para o português. Né? Por exemplo, shalom. Shalom é traduzida para o português como paz. Só, gente, que essa palavra dentro do original, dentro do judaísmo, é muito mais do que paz. Shalom se refere a um estado de alma. É mais amplo, é muito mais amplo. Ela se refere à prosperidade, à saúde, à longevidade, à justiça, a um estado de harmonia integral. Então, quando um judeu fala para outro shalom, ele está querendo dizer que a sua família seja abençoada, que seus filhos sejam obedientes, que a sua vida financeira seja próspera, que a sua nação tenha paz. É mais do que a ausência de conflito. A nossa paz, no português, paz. Eu estou em paz. Eu não tenho conflito, está tudo tranquilo. Mas no original é muito mais amplo do que você estar tranquilo. É você estar próspero, você estar bem alimentado, as coisas estarem cooperando para o seu bem, é para o seu ambiente integralmente ter harmonia. E da mesma forma acontece com a palavra felicidade. Na Bíblia é bem-aventurado, e a gente traduz para o português para feliz. Então a gente pensa que bem-aventurado se trata apenas de uma disposição mental e emocional favorável. Porque a gente reduz a palavra bem-aventurado, que é tão amplo quanto shalom, a palavra feliz. Só, gente, que bem-aventurado é aquele que atinge os seus fins, cumpre o seu propósito e floresce. E, gente, nem sempre quando você está na construção, está no caminho para atingir o seu fim, a disposição emocional vai estar favorável. A disposição mental vai estar favorável. Concorda? Às vezes você está caminhando para o cumprimento do seu propósito, caminhando para o cumprimento do seu objetivo. Você está perseguindo o seu fim, os seus objetivos. Mas a jornada pode ser muito árdua. Por isso que a felicidade bíblica, ela não depende apenas de um estado emocional ou mental favoráveis. Ela depende de você estar andando na direção certa. Ela depende de você estar procurando, permanecendo no caminho, que vai fazer com que você atinja os seus fins, que vai fazer com que você cumpra o seu propósito. E perceba, florescer
é o ápice. Florescer é o ápice. Só que hoje, no tempo que a gente está vivendo, a gente inverteu as coisas. A gente quer ser feliz agora. A gente faz tudo para alcançar um estado emocional e mental favorável. Só que o que vai te dar 10 minutos de prazer pode levar o resto da sua vida levar você à miséria emocional, física, espiritual. A gente quer prazer, mas às vezes esse prazer vai nos custar absolutamente tudo. Ontem nós estávamos conversando sobre uma pessoa em comum que nós conhecemos e a gente estava explanando sobre a ideia de um homem que experimentou um casamento que tinha tudo para ser feliz, com uma mulher um pouco mais jovem, e ele investiu tudo nesse relacionamento, e ele queria o quê? Estar casado com uma mulher mais jovem, que já não era a primeira esposa dele, e ele se deu inteiramente para esse relacionamento, mas as ideias dela em relação ao casamento eram completamente contrárias à ideia dele, e isso custou tudo dele. Ele perdeu absolutamente tudo. Ele era bem-sucedido no seu trabalho, ele era bem-sucedido naquilo que ele desempenhava, ele tinha uma vida equilibrada, ele tinha uma vida próspera, ele era respeitado na comunidade que ele vivia. Mas ela, até tentar envenená-lo, ela tentou, para poder dar o dinheiro que ele tinha. E a conclusão, ela não conseguiu, porque Deus teve misericórdia da vida dele, não deixou ela lograr êxito no plano maléfico dela, mas ela quebrou esse cara. Ele começou bem. Ele começou, eu imagino, né? Jovem, bonita, atraente, com um papo bom. Ela se converteu à religião dele e ficaram tão felizes. Se converteu. E aí, quando o tempo foi passando, e ela era bem mais jovem, e ela viu que ele tinha uma saúde plena, com certeza ela estava tentando entrar naquele relacionamento para tirar vantagem. Ele vai durar pouco, eu vou ter que me sacrificar um pouco por um tempo, mas depois ele morre e eu fico rica. Gente, parece coisa de novela, né? Mas isso acontece na vida real. E quantas vezes essa é uma história, diante de milhares, dezenas, centenas de histórias de pessoas que largam o relacionamento e vai tentar outra vida e encontra lá a desgraça, a miséria, a ruína dos filhos do primeiro relacionamento. Tanta confusão a gente traz para a nossa vida com a nossa própria mão. E o pano de fundo é: você merece ser feliz. Quem já ouviu essa frase? Por isso, toma cuidado. Que a felicidade bíblica, ela tem outro desenho. Ela fala de você semear primeiro. Ela fala de você permanecer. Ela fala de você ser fiel ao propósito, ao que Deus espera que você faça, a como você vive. E aí sim, depois disso, depois de permanecer, depois de ser fiel, depois de semear, depois de deixar o Senhor trabalhar, aí você vai desfrutar. Ô, gente, não é à toa, ainda ilustrando com o casamento, porque aqui, gente, nós estamos falando de não apenas do casamento, mas de todos os aspectos da vida. Mas já que eu usei esse exemplo desse casal, né? É tão interessante Jesus ter feito um milagre em um casamento. Agora perceba, o melhor vinho ficou para o final. Hoje eu vivo um casamento com o João que eu não vivi quando eu tinha 2, 3, 4 anos de casado. É muito melhor hoje. Mas custou. Custou um preço para a gente se perceber, se conhecer, se perdoar, permanecer. E eu posso dizer que para ele ainda foi mais difícil. Mas está valendo a pena, João? Eu não sei você, João, mas para mim está valendo muito a pena. Deus é maravilhoso. Atinge os seus fins, cumpre o seu propósito e floresce. Não tem alegria maior. A gente casou o Miguel, nosso segundo filho.
Como uma menina tão preciosa, Thaís, ganhamos uma filha. E agora o Arthur está se preparando para o casamento em abril. E é tão bom ouvir esses meninos dizendo: a gente quer casar porque a gente quer ter um casamento feliz como vocês têm. Não tem preço ver os nossos filhos querer casar porque eles percebem que os pais deles têm um casamento feliz. Então, quando Deus está tratando da nossa felicidade, Ele não quer que só... Sabe a história do você merece ser feliz? Você merece ser feliz, seus filhos também. Não é uma felicidade egoísta, voltada para si mesmo. Isso tem nada a ver com a Bíblia. Isso tem nada a ver com o propósito de Deus. Porque Jesus se deixou moer, nós passamos a ter vida e vida em abundância. Vocês estão entendendo? Tem um processo. E hoje a geração quer fugir dos processos. A gente quer as coisas prontas, as coisas que nos apetecem, as coisas que nos agradam, as coisas que são imediatamente boas para nós. Bom, isso não é novo. O apóstolo Paulo estava vivendo isso com os coríntios. Quando o apóstolo Paulo ele escreveu a primeira carta aos Coríntios, ele tinha fundado a comunidade de Cristo em Corinto, e depois ele permaneceu viajando, né, para fundar, para estender o evangelho entre os gentios. E aí ele recebeu notícias, ele recebeu um relatório meio dramático de que algumas coisas esquisitas estavam acontecendo na igreja de Corinto, que não tinha muito a ver com aquilo que ele tinha ensinado, os fundamentos da fé que ele tinha plantado naquela comunidade. Então, algumas coisas meio bizarras estavam acontecendo lá na comunidade de Corinto. E a primeira carta aos Coríntios, então, é uma carta de correção, é uma carta de admoestação. Paulo escreve a primeira carta corrigindo os coríntios e relembrando aos coríntios os fundamentos do Evangelho de Jesus Cristo, alertando aos coríntios de que eles estavam se desviando por um caminho que parecia ser mais fácil. Então, foi uma carta dura, uma carta de exortação. Quando recebeu essas cartas, a igreja em Corinto não gostou, não. Não pense vocês que todo mundo aceita de bom grado correção. E eles começaram, então, a rejeitar o apóstolo Paulo. Alguns dentro da igreja de Corinto falaram: mas peraí, quem ele pensa que ele é? Você já ouviu essa frase? Quem ele pensa que ele é? E aí você começa a medir a pessoa que está te corrigindo. Às vezes você não leva em consideração o que ela está falando. Mas, peraí, deixa eu ver quem é que está falando. E aí eles começaram a olhar para o apóstolo Paulo com desdém. Eles começaram a olhar para o apóstolo Paulo e falaram: mas quem que é esse mesmo? Quem é esse mesmo? Esse aí é pobre, necessitado. Por quê, gente? Porque nessas alturas, quando a igreja de Corinto já estava fundada pelo apóstolo Paulo, estabelecida, ele seguiu nas suas viagens missionárias para também levar o evangelho, estender o evangelho. E aí, na igreja em Corinto, outros líderes também se levantaram. Outros líderes se levantaram e eles eram tão diferentes de Paulo. E aí, quando Paulo vem com uma palavra contrária àquilo que eles gostariam de ouvir, que é uma palavra de correção, eles começam a comparar Paulo com os líderes que tinham se levantado e que eles estavam ouvindo. Então, eles olham para Paulo. Paulo todo ferrado, gente. Paulo, pobre. Vivia de fazer tendas, era sempre perseguido, sempre açoitado, sempre tinha sido apedrejado. E Paulo, ao contrário do que muita gente acredita, porque quando a gente lê as cartas de Paulo, você fala: imagina, gente, Paulo devia ser um orador cativante. Não, ele não era. Então, você olha para Paulo, olha para o aspecto dele. Todo ferrado, apedrejado, tinha um problema no olho. Imagina, ele não devia ser bonito, gente. Ele não era rico. E ele não era um grande orador. Quem você pensa que você é? Porque aí você tem agora outro grau de comparação. Aí vem outro. Um orador eloquente, próspero, bonito, saudável, não perseguido, não pedra no sapato. E aí você fala: é esse líder que eu quero seguir. O rico, o bonito, o interessante, o que tem uma palavra de encorajamento, a palavra de vitória. Ontem alguém me falou assim:
Ontem, não, sexta-feira, o pastor falou assim, é bom que a irmã Helena veja que ela é famosa. Não tão famosa quanto outros pregadores que dizem que você é a menina dos olhos de Deus. E Ele vai fazer tudo por você. E é só você olhar no espelho e falar, eu vou conseguir. Eu vim aqui para te dizer que o Evangelho de Jesus Cristo não tem a ver com coaching. O coaching é maravilhoso na área de atuação dele. O coaching vai te tornar um empresário melhor, ele vai te motivar quando você estiver para baixo, tá? E ele pode te ajudar em um processo. Mas quem muda a sua direção, o seu coração, e converte a maldade do seu coração em bem, é o Evangelho de Jesus Cristo. Não tem substitutos para o Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho de Jesus Cristo cura o nosso câncer... Já estão me censurando? O Evangelho de Jesus Cristo cura o nosso câncer moral. O coach põe band-aid. Vocês estão entendendo? Muito bem. E aí, isso aqui não é novo, não. Já estava lá no tempo de Paulo, lá na igreja de Corinto. Tinha gente com uma palavra mais agradável de se ouvir. Lá vem o apóstolo Paulo falar que a gente está errado. Lá vem o apóstolo Paulo falar que a gente está em pecado. Lá vem o apóstolo Paulo falar que a gente tem que sofrer por amor a Cristo. Eu não quero sofrer, eu quero ser feliz. Vai para o inferno feliz então, querida. E o apóstolo Paulo, ele traz na sua segunda carta, a segunda carta aos Coríntios, né? Ela é dividida em três partes. A primeira parte, ele está ainda buscando harmonia, e eles já tinham, na segunda carta, se reconciliado, porque na primeira carta ele foi rejeitado, ele foi questionado. Mas ele ainda está resolvendo isso na primeira parte. Na segunda parte da carta, ele está chamando os coríntios para a necessidade do engajamento, de serem generosos. Porque os judeus em Jerusalém estavam tendo muita pobreza, muita dificuldade, e ele estava arrecadando doações para ajudar a igreja em Jerusalém, e Corinto não tinha participado. Então, quando eu vejo vocês engajados, né, em se preocupar com o próximo, uau, glória a Deus, vocês estão no caminho certo. Mas a igreja em Corinto se desviou disso. Eles estavam tão focados em ser feliz. Gente, quando a gente está muito focado em ser feliz, a gente não está nem aí para o outro. A gente não se envolve com a causa do outro. Por isso que, às vezes, o Senhor permite um sofrimento na nossa vida para abrir os nossos olhos, que nós não vivemos só para o nosso próprio umbigo, e que tem gente que está sofrendo, e que tem gente que está desejando ter uma vida como a nossa, a vida que nós desprezamos e achamos que nós não somos tão felizes assim. Essa pandemia, ela trouxe para a gente muita coisa boa, porque ela viu que as coisas maravilhosas da vida são simples. Abraçar, beijar, ir por onde quiser, eu quero ir no mercado, eu quero ir ali, sem medo, sem máscara. Não usar máscara, que delícia. Coisa simples. Poder beijar a mãe idosa sem medo de passar um vírus para ela. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O Senhor está nos dando uma oportunidade de crescimento, não de destruição, não de desânimo, mas Ele está nos dando uma oportunidade. É como você vai descascar esse abacaxi aí que vai fazer a diferença. Você pode comer a coroa do abacaxi e encher a boca de espinho. Ou você pode tirar a casca, fazer chá, picar, fazer uma mousse. E você pode tirar muita coisa boa desse abacaxi. E se eu ponho a coroa na mão da Cátia, ela espreia de dourado e ela fica linda, a coroa. Não é assim? Pois é. E na segunda carta aos Coríntios, nós descobrimos que depois de conhecer outros oradores cristãos, né, mais ricos e poderosos, a igreja ficou balançada. O apóstolo Paulo, então, na segunda carta, firma aquilo que ele estava falando na primeira carta e reafirma o seu amor para com os coríntios. Na segunda parte da 2 Coríntios, ele chama eles de novo para a generosidade, que nós estamos na terra não apenas para buscar a nossa felicidade, mas para servirmos uns aos outros. E na terceira parte da carta, ele confronta o que ele chama de superapóstolos, que são justamente esses caras que vêm com uma proposta de um evangelho fácil. Você não precisa de sofrer, você não precisa de negar a si mesmo. Jesus estava só brincando.
Você pode vir, você tem que adquirir riquezas, você tem que ser próspero, você tem que ser... Paulo é feio, Paulo não é bom orador, Paulo... E aí, os coríntios também pedem... Gente, olha que absurdo. Eles pedem cartas de recomendação para Paulo, porque eles colocam Paulo em comparação com os superapóstolos. Então, eles olham para Paulo, todo ferrado, perseguido, apedrejado, preso, açoitado, feio, pouco bom orador. Eles se esquecem que é esse cara que Deus usou para fundar a igreja em Corinto. E eles começam a pedir para o fundador da igreja em Corinto carta de recomendação. Porque os superapóstolos, eles são tão mais poderosos, são tão mais bonitos, são tão mais atraentes. E aí eu quero chamar a atenção de vocês, você pode acompanhar comigo a leitura. 2 Coríntios 11. E o apóstolo Paulo escrevendo a carta, já está no final da carta, já está na terceira carta. Porque nem todos estavam convencidos de que o evangelho não é sobre a pessoa que o carrega. Não é sobre se eu sou feio ou bonito, não é se eu sou pobre ou rico, não é isso. A palavra de Deus é mais poderosa do que o vaso. E ele começa no primeiro versículo, eu vou usar a nova versão transformadora, ok? A NVT. Espero que vocês suportem um pouco mais de minha insensatez. Por favor, continuem a ser pacientes comigo, pois o cuidado que tenho com vocês vem do próprio Deus. Eu os prometi como noiva pura a um único marido, Cristo. No entanto, temo que sua devoção pura e completa a Cristo seja corrompida de algum modo, como Eva foi enganada pela astúcia da serpente. Vocês aceitam de boa vontade o que qualquer um lhes diz, mesmo que anunciem um Jesus diferente daquele que lhes anunciamos, ou um espírito diferente daquele que vocês receberam, ou boas novas diferentes daquelas em que vocês creram. Contudo, não me considero em nada inferior aos tais superapóstolos que ensinam essas coisas. Posso não ter a técnica de um grande orador, mas não me falta conhecimento. Deixamos isso bem claro a vocês de todas as formas possíveis. Será que fiz mal quando me humilhei e os honrei, anunciando-lhes as boas novas de Deus, sem esperar nada em troca? Para servir vocês, sem lhes ser pesado, tomei contribuições de outras igrejas que eram mais pobres que vocês. E quando estive com vocês e não tinha o suficiente para me sustentar, não fui um peso para ninguém, pois os irmãos que vieram da Macedônia trouxeram tudo de que eu precisava. Eu nunca fui um peso para vocês e nunca serei. Tão certo como a verdade de Cristo está em mim, ninguém em toda a Acaia jamais me impedirá de me orgulhar disso. Por quê? Porque não os amo? Deus sabe quanto os amo. Assim continuarei a fazer o que sempre tenho feito. Com isso, frustrarei aqueles que procuram uma oportunidade de se orgulhar de realizar um trabalho como o nosso. Esses indivíduos são falsos apóstolos, obreiros enganosos, disfarçados de apóstolos de Cristo. Mas não me surpreendo, até mesmo Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não é de admirar que seus servos também finjam ser servos da justiça. No fim, receberão o castigo que suas obras merecem. E ele continua descrevendo o que ele já passou, gente. Volto a dizer, não pense que sou insensato, mas se o fizerem, aceitem-me como insensato, para que eu também me orgulhe um pouco. Não expresso esse meu orgulho como algo que vem do Senhor, mas como um insensato faria. Uma vez que outros se orgulham de suas realizações humanas, farei o mesmo. Afinal, vocês se consideram sábios, mas suportam de boa vontade os insensatos. Aceitam que outros os escravizem, devorem seus bens, se aproveitem de vocês, os menosprezem e lhes batam no rosto. Envergonho-me de dizer que fomos fracos demais para agir desse modo. Em qualquer coisa que eles se atrevem a se orgulhar, mais uma vez falo como insensato, eu também me atrevo.
Eles são hebreus? Eu também sou. São israelitas? Eu também sou. São descendentes de Abraão? Eu também sou. São servos de Cristo? Sei que dou a impressão de estar louco, mas digo que tenho servido muito mais. Trabalhei com mais dedicação, fui encarcerado com mais frequência, perdi a conta de quantas vezes fui açoitado e em várias ocasiões enfrentei a morte. 5 vezes recebi dos líderes judeus os 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas. Fui apedrejado uma vez. 3 vezes sofri naufrágio. Certa ocasião passei por uma noite e um dia no mar à deriva. Realizei várias jornadas longas. Enfrentei perigos em rios e com assaltantes. Enfrentei perigos do meu próprio povo, bem como dos gentios. Enfrentei perigos em cidades, em desertos e no mar. E enfrentei perigos por causa de homens que se diziam irmãos, mas não eram. Tenho trabalhado arduamente, horas a fio, e passei muitas noites sem dormir. Passei fome, senti sede, muitas vezes fiquei em jejum. Tremi de frio por não ter roupa suficiente para me agasalhar. Além disso tudo, sobre mim pesa diariamente a preocupação com todas as igrejas. Quem está fraco, que eu também não sinta fraqueza? Quem se deixa levar pelo caminho errado, que a indignação não me consuma? Portanto, se devo me orgulhar, prefiro que seja das coisas que mostram como sou fraco. Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus, que é digno de louvor eterno, sabe que não estou mentindo. Quando estava em Damasco, o governador sob o rei Aretas pôs guardas às portas da cidade para me capturar. Para escapar dele, tive de ser baixado num cesto grande de uma janela no muro da cidade. Ele está compartilhando com os irmãos as suas necessidades, que nada diferiam, gente, do Cristo a quem ele anunciava. Jesus foi perseguido, Jesus foi açoitado, Jesus foi morto, mas a gente prefere um evangelho mais facinho. E aí, quando a gente lê isso tudo, a gente se lembra de uma advertência também do apóstolo Paulo, e que cabe muito bem nos dias que a gente está vivendo, gente. É a admoestação que ele fala na sua carta a Timóteo. Na segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, ele diz assim, 2 Timóteo 4, eu lhes digo solenemente na presença de Deus e de Cristo Jesus, que um dia julgará os vivos e os mortos quando vier para estabelecer seu reino. Pregue a palavra. Esteja preparado, quer a ocasião seja favorável, quer não. Corrija, repreenda e encoraje com paciência o bom ensino. Pois virá o tempo em que as pessoas já não escutarão o ensino verdadeiro, seguirão os próprios desejos e buscarão mestres que lhes digam apenas aquilo que agrada aos seus ouvidos. Rejeitarão a verdade e correrão atrás de mitos. Você, porém, deve manter a sobriedade em todas as situações. Não tenha medo de sofrer. Trabalhe para anunciar as boas novas e realize todo o ministério que lhe foi confiado. Quanto a mim, minha vida já foi derramada como oferta para Deus. O tempo de minha morte se aproxima. Lutei o bom combate, terminei a corrida e permaneci fiel. Agora o prêmio me espera, a coroa de justiça que o Senhor, o justo juiz, me dará no dia de sua volta. E o prêmio não só será para mim, mas para todos que com grande expectativa aguardam a sua vinda. Gente, por que você, quando começa a ler a Bíblia, te dá um sono? Por que quando eu posto lá no meu Instagram, redescobrindo sua Bíblia, você passa direto? Se eu tivesse postando o look do dia, ia bombar de visualização e curtida. Eu já testei. Todas as vezes que eu posto alguma coisa que a gente pode viver sem, que não é eterna, que não produz frutos eternos, que fala sobre as futilidades da vida, as frivolidades, as feminices. Mulher ama essas coisas. Não é pecado em si, mas cada coisa tem que ocupar o seu devido lugar. Em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. As outras coisas vêm depois, serão acrescentadas.
Mas a gente inverteu as polaridades. Então eu vejo claramente, eu gravo um conteúdo que vai fazer você ler a Bíblia de um outro jeito, que vai fazer você entender coisas na leitura bíblica que você normalmente não entende. Com uma linguagem simples, acessível. E eu digo, por como é que foi escrito o livro de Gênesis, o livro de Êxodo, e eu indico a leitura do livro que me ensinou isso. As visualizações foram só baixando, baixando, baixando. E aí a gente vê que o povo de Deus pouco se interessa em conhecer a Deus, porque não há como conhecer a Deus sem conhecer as Escrituras Sagradas. E é conhecendo a verdade que a verdade nos liberta da mentira. Como é que vocês vão saber se eu estou aqui falando a verdade com vocês? Eu posso ser eloquente na palavra e contando uma grande mentira, uma grande lorota para vocês. E vocês tomam isso como verdade. Por quê? Porque não leem as Escrituras. Que o meu juiz sejam as Escrituras Sagradas. Se eu estou falando alguma coisa que é contrária às Escrituras, que eu me arrependa. Que Deus tenha misericórdia de mim ou do meu conhecimento raso. Mas que você não seja enganado pela sua ignorância. O próprio Deus diz, o meu povo perece porque falta conhecimento. Se eu fizer uma avaliação aqui, e todas as vezes que eu fiz isso, eu fiquei extremamente decepcionada. Eu mando todo mundo fechar o olho para que não haja constrangimento, e eu pergunto, quantos aqui já leram a Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse? Não dá nem 10%. Em nenhuma plateia onde eu estive, deu 10% da audiência que já tenha lido toda a Bíblia. Como é que nós vamos discernir entre a verdade e a mentira, se nós não conhecemos a verdade ou conhecemos parcialmente? Como é que você vai saber que o ensino que está sendo passado para você não é um ensino falso, se você não tem uma comparação com as Escrituras que você está lendo? Corinto estava vivendo isso. Eles tinham recebido a boa palavra. Eles tinham recebido o ensino, a revelação de Cristo, através do apóstolo Paulo, que estava anunciando a verdade a eles. Mas eles olharam para a aparência de outros que também estavam falando de Cristo. Eles não estavam falando de outro Deus, não, gente. Eles estavam falando de Cristo. Mas eles colocaram os olhos na aparência desses homens, na eloquência desses homens, nas posses que eles tinham. E eles começaram a falar, eu quero uma vida igual a essa aí, ó. Eu quero ser abençoado. Eu quero ser próspero nessa terra. Olha para Paulo, gente. Não quer ser igual Paulo, não. Quero ser igual fulano de tal. Por isso que Jesus falou, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Se você está querendo a eloquência, a aparência, ou o que o mundo chama de sucesso, eu quero te dizer, você tem que deixar o prumo da palavra de Deus te mostrar o que realmente é sucesso. E o sucesso é isso que o apóstolo Paulo acabou. Quanto a mim, a minha vida, Timóteo, está sendo oferecida como libação, está sendo oferecida como oferta a Deus. Eu estou condenado à morte. E eu posso dizer, eu combati o bom combate, eu guardei a fé, e eu estou prestes a receber a coroa da vida. Nós estamos acumulando tesouros na terra. E o Senhor nos fala para nós acumularmos tesouros no céu. Nós invertemos as polaridades. E o engano de Satanás tomou o nosso coração. É no deserto que ele vai te encontrar. É na sua fragilidade que ele vai te encontrar. E ele vai te oferecer exatamente o que você acha que precisa. Jesus estava precisando de pão? Estava. Ele estava com fome. Mas ele disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aí ele vem e faz um teste na identidade. Outra coisa, gente. Você acha que você vale o carro que você dirige? Sério? Mas muitos estão sendo enganados por isso. Eu quero fazer parte de um grupo social.
Eu quero ser socialmente aceito. Então eu tenho que usar aquela bolsa, eu tenho que dirigir aquele carro, eu tenho que morar naquele bairro para eu ser aceito. Deixa eu te falar, você não está sendo aceito, não. Eles estão aceitando o seu espectro, a sua aparência. O dia que você cair doente por qualquer circunstância, você será irremediavelmente abandonado. Seus amigos, seus irmãos não se impressionam com suas riquezas ou se assustam com sua escassez. Eles amam quem você é, não o que você tem. Mas muita gente está se deixando explorar por falsos apóstolos. E se deixando explorar, gente, não é só quando você vai lá, daquelas coisas óbvias, né? Porque hoje chega um pastor, um líder, fala aqui, quem tem $1.000 para dar de oferta? Deus vai dar 10 mil em troca. Faça a prova de Deus. Quando vem esses ensinos assim, você já compara com a Bíblia, não... Mas o diabo, quando ele vê que uma estratégia está falhando, pelo conhecimento, ele vem com outro engano. E engano é o que parece verdade, mas é mentira. E aí você se deixa explorar porque você tem que entrar num estilo de vida para fazer parte de um grupo, para ser aceito em uma determinada igreja, ou para pensar que você está sendo abençoado. Gente, se a gente olhar para os discípulos, então, Deus está reprovando todos eles, né? Tudo lascado, preso, açoitado. Então Deus não estava... Quando eu lancei o meu primeiro livro, eu lancei numa feira e as pessoas começaram a entrar numa fila para eu autografar. Eu falei assim, eu não vou autografar, não, porque o meu autógrafo não vale nada. Mas eu vou fazer uma dedicatória. Eu comecei a fazer a dedicatória. Enquanto eu estava fazendo a dedicatória, as pessoas ficavam esperando eu fazer a dedicatória. Eu falei assim, finalmente chegou o seu tempo, hein, Helena? Deus está te honrando. Honrando por quê? Porque eu estou escrevendo um livro e autografando o livro? Honrando por quê? Porque eu tenho tantos seguidores no Instagram? Isso é honra. Honrando. Então, a gente perdeu um pouco o padrão, gente. Então, o apóstolo Paulo não estava sendo honrado por Deus, não. Estava sendo açoitado, preso, apedrejado. Deus estava punindo ele. Ele estava glorificando a Deus com o seu sofrimento. Como Cristo, nosso mestre. Quem é discípulo, segue os passos do mestre. O povo fala, vamos embora, Jesus, vamos tomar o poder. Porque os judeus esperavam o Messias político. Vão tomar o poder. E o Senhor, não, meu reino não é desse mundo, não. Vocês não estão entendendo. Quando parecia que ele estava perdendo, ele estava triunfando sobre todo principado e potestade. Quanto mais você desce, mais autoridade você tem diante de Deus. E Jesus nos advertiu que nós sofreríamos por amor a Ele, que nós seríamos perseguidos por causa do seu nome. E isso deveria ser para nós motivo de alegria e não de tristeza. Mas não é isso que está acontecendo, gente. A gente inverteu as polaridades e a gente acha que nós vencemos na terra quando somos reconhecidos pelos homens. Eu quero te dizer, quem é reconhecido pelo homem já recebeu a sua herança. Eu quero receber a minha coroa daquele a quem eu sirvo. Ela que tem valor para mim. Eu quero que o Senhor olhe para mim e fale, Helena, bendita do meu Pai, entra na posse do reino. Nós estamos buscando símbolos de status e poder que Jesus desprezou. Ele não nasceu em Jerusalém. Ele não cresceu em Jerusalém. E ele não exerceu a maior parte do seu ministério, dos seus milagres, em Jerusalém. Em Jerusalém ele foi morto. Mas nós queremos Jerusalém. Nós queremos status religioso. Nós queremos a beleza do templo. Nós queremos igrejas grandes, cadeiras acolchoadas. Não para que caibam mais pessoas, mas para que a gente se sinta melhor no status. De que igreja você é? Eu não tenho nada contra igrejas grandes, eu sou de uma igreja grande. Mas uma igreja grande tem que querer servir. Ser grande para servir.
não para ser servida. Não para engolir tudo em volta. Mas para favorecer os que são menores. O irmão mais velho, o irmão maior, protege os menores. Encoraja os menores, serve os menores. Que Deus nos ajude. Porque literalmente é nadar contra a correnteza. A correnteza desse mundo fala que você tem que ter sucesso, status, poder, usar roupas de marca, morar em bons bairros, dirigir grandes carros. Que você tem que ter uma multidão te seguindo. Jesus só tinha 12, mas você está lá sempre contando os seguidores no Instagram. Isso teve uma coisa que aborreceu a Deus, e eu já preguei aqui nessa igreja sobre isso, foi quando Davi resolveu contar o seu exército. Quando Davi resolveu contar o seu exército, Deus pesou a mão e matou 700 homens num só dia. 700 mil, ou 70 mil. 70 mil, eu sempre confundo o 7 com muitos zeros atrás. Foi tenso. Porque Deus não fazia recenseamento? Deus fazia recenseamento, mandava contar o povo. Mas Davi, a motivação do coração do Davi era medir o quanto que ele era poderoso. Quando que o seu exército era poderoso. Por que, Davi? Você está pensando que foi o seu exército que te deu vitória? Foi a mão do Senhor que sempre te favoreceu. Quando nós começamos a nos gabar do que somos, do que temos, onde moramos, tem alguma coisa muito errada. Em nada nós nos parecemos com o Cordeiro de Deus. Somos mais parecidos com Lúcifer. Porque ele que já era querubim da guarda, ungido para cobrir, coberto de pedras preciosas. E um dia pareceu para ele que não era suficiente, que ele tinha que ser como Deus. E ele continua financiando os projetos de quem quer ser como Deus. Não se deixe enganar. E o apóstolo Paulo, para a gente encerrar, ele termina a sua carta ao 2 Coríntios, no capítulo 13. E ele fala assim: essa é a terceira vez que irei visitá-los. Os fatos a respeito de cada caso devem ser confirmados pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Em minha segunda visita, já adverti aqueles que estavam em pecado. Agora, como naquela ocasião, volto a adverti-los, e também os demais, de que da próxima vez não os pouparei. Paulo não estava preocupado em ser popular. Ele estava preocupado em falar a verdade. Eu lhes darei todas as provas que desejarem de que Cristo fala por meu intermédio. Lembra das cartas de recomendação? Os coríntios estavam querendo prova de que era Cristo mesmo que estava falando. Ele não é fraco ao tratar com vocês. Ao contrário, é poderoso entre vocês. Embora ele tenha sido crucificado em fraqueza, agora vive pelo poder de Deus. Nós também somos fracos, como Cristo foi. Mas quando tratarmos com vocês, estaremos vivos com ele e teremos o poder de Deus. Ele está dizendo assim: nós não vamos tolerar aqueles que estão corrompendo o evangelho de Cristo dentro de vocês. Então, eu estou advertindo, porque quando eu chegar aí, embora eu seja fraco, eu tenho Cristo ressuscitado dentro de mim, e eu vou agir como eu devo agir, para que o evangelho verdadeiro seja preservado. Examinem a si mesmos. Verifiquem se estão praticando o que afirmam crer. Assim poderão ser aprovados. Certamente sabem que Jesus Cristo está entre vocês. Do contrário, já foram reprovados. Minha expectativa é que, uma vez que se examinarem, reconheçam que não fomos reprovados. Oramos a Deus para que vocês não façam o que é mal, não para que pareça que fomos aprovados em nosso serviço, mas para que façam o que é certo, mesmo que pareça que fomos reprovados ao repreendê-los. Pois não podemos resistir à verdade, mas devemos sempre defendê-la. Ficamos alegres quando estamos fracos, se isso ajudar a mostrar que, na realidade, vocês estão fortes. Oramos para que sejam restaurados. Escrevo-lhes essas coisas antes de visitá-los, na esperança de que, ao chegar, não precise tratá-los severamente. Meu desejo é usar a autoridade que o Senhor me deu para fortalecê-los e não para destruí-los. A palavra de Deus não está aqui para encher páginas, está aqui para nos ensinar. E é tão lindo como Deus não ocultou de nós nenhuma fraqueza. Os pecados de Davi estão relatados.
Os pecados da igreja de Corinto estão relatados. As fraquezas dos nossos irmãos estão todas aqui, para que nós possamos aprender com elas, para que elas nos sirvam de exemplo. E essa maneira como Paulo encerra a sua carta também serve para nós hoje. Que nós sondemos o nosso próprio coração, que a gente examine o nosso próprio coração. Será que nós também estamos sendo deslumbrados e atraídos pelas propostas de poder de Satanás? Será que os nossos esforços se concentram em sermos aceitos? Ou queremos ver, como algumas músicas evangélicas equivocadamente proclamam, né? Quem me viu passar na prova não me ajudou. Quando vê o que Deus vai fazendo, vai se arrepender. O que é vitória para você? É você ser erguido diante dos homens? Ou é Cristo ser visto em cada uma das suas atitudes? A nossa glória não é humana. E na maioria das vezes, o aplauso humano não está de acordo com a aprovação de Deus. Não se deixe enganar. Satanás não mudou. Ele continua sendo o mestre da mentira e do engano. E sabe o que é engano? O que parece verdadeiro, mas é falso. Ele usou a própria Escritura para tentar Jesus. Olha que cara de pau. Não pense você que ele também não vai usar falsos ensinos para enganar você. O nosso padrão, o nosso modelo é Jesus Cristo. Ele se fez fraco para que nos dar vida. Ele se esvaziou. E Filipenses, a carta aos Filipenses diz, assumindo a forma de servo. E mesmo sendo Deus, não teve como usurpação ser igual a Deus. Ou seja, ele não achava que ser como Deus era algo a que ele deveria se apegar. Mas ele assumiu a sua forma humana, ele se vestiu da nossa roupa. E ele se esvaziou até a morte. E Filipenses diz, por isso, Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Porque ele se humilhou, porque ele se esvaziou, porque ele obedeceu, porque ele serviu. E ele afirmou, quem quer ser o maior, seja esse o que sirva. Jesus não mudou de ideia. Você quer me seguir? Se esvazie. Negue-se a você mesmo. Tome a sua própria cruz. Esse é o evangelho puro e imaculado. Se alguém está te prometendo poder e autoridade, eu quero te dizer, Satanás também dá poder e autoridade. Mas a morte está garantida para os seus filhos. Não se deixe enganar. Que o Senhor te deu discernimento para que você realmente separe o vil do precioso. Aquilo que é precioso diante de Deus, os diamantes de Deus, muitas vezes eles vêm no estado bruto. O diamante no estado bruto, ele é feio. Ele é um carvão. Mas é preciosíssimo. E aí a gente troca uma pedra preciosa que ainda não foi trabalhada por um estraso vagabundo, só porque ele brilha mais. Esse é Satanás. Ele oferece algo mais bonito, mais atraente, mas que é falso. Feche os seus olhos. Senhor Jesus, nós te agradecemos pela tua palavra. Nós bendizemos ao Senhor por esse homem tão fraturado, sofrido, perseguido, machucado, que tinha um espinho na carne, e não era um eloquente orador. Pelo pobre que fazia tendas para sobreviver, que muitas vezes não teve casa para morar. Que sofreu açoites e naufrágios.
E nós estamos aqui mais de 2000 anos, numa terra tão distante daquela em que ele ensinou e escreveu essas cartas, recebendo da porção do Senhor através da vida do apóstolo Paulo. Obrigada por Jesus Cristo, nosso padrão, nosso mestre. O apóstolo Paulo disse: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Que coragem, Senhor. Que também tenhamos essa coragem, Senhor, de te imitarmos de tal forma que as outras pessoas possam ver Cristo em nós. Afasta-nos, ó Deus, dos falsos ensinos que se multiplicam nesses dias. O que Paulo disse a Timóteo é tão verdadeiro no ano de 2022, Senhor. As pessoas não querem saber de palavras de confronto, de correção. Elas não querem saber de abraçarem a cruz de Cristo. Elas não querem saber de derramar a vida por outros. Mas aqueles que são teus o farão prontamente. Que nós sejamos contados, Senhor, com as ovelhas. Que sejamos contados com o trigo. E que ouçamos do Senhor naquele grande dia que não está longe: vinde benditos de meu Pai, entrem na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Que o teu Espírito Santo nos fortaleça. Eu peço sobre a igreja, Senhor, Strong Tower, nessa manhã, o dom do discernimento de espíritos. Deus nos dê discernimento. O apóstolo Paulo nos encoraja a buscarmos os melhores dons, não para que nos envaideçamos, mas para que estejamos protegidos e para que sirvamos com os nossos dons. Nós queremos buscar do Senhor nesses dias. Nos dê espírito de discernimento, Senhor. Nos dê o dom do discernimento. Não nos deixe ser enganados, Senhor, pelas mentiras que são contadas como verdades, pelo engano sutil, traiçoeiro do mestre da mentira, do pai da mentira. Mas que a tua verdade, plantada e fortalecida em nossos corações, nos livre do nosso próprio coração enganoso e desesperadamente corrupto. Nos ajuda, Senhor. Pela tua misericórdia e graça nós oramos, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe vocês, pessoal.